Olá! No vídeo anterior eu tratei de alguns conceitos básicos para que você possa compreender o que é o justnaturalismo teológico e também a ideia de justiça que está associada a ele. Agora, então, é o momento de nós estudarmos Agostinho e Tomás de Aquino, possivelmente os dois pensadores mais importantes para que você possa compreender a ideia de justiça dentro da filosofia cristã. Mas antes eu preciso só esclarecer algo a respeito dessa expressão filosofia cristã. Porque na verdade o cristianismo não propõe uma filosofia. O cristianismo propõe a salvação do homem por meio de Jesus Cristo. Mas é óbvio que eu não vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, nem nesse canal aqui. Para isso existe o meu outro canal, chamado Teodidatas. Ele vai estar aparecendo aqui e vou deixar o link para ele aqui na descrição também. Mas por que é que surgiu então uma filosofia cristã? Bom, a necessidade de uma filosofia cristã surge exatamente a partir do contato com o mundo não cristão e com a necessidade de serem resolvidas certas questões, especialmente após o Edito de Tessalônica, do ano 380 d.C., assinado pelo imperador Teodósio e que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Nesse momento em que o cristianismo se torna a religião oficial do Império, a filosofia greco-romana ela era altamente focada na ética. Nós tínhamos, naquele momento, como principais escolas filosóficas na Grécia e, consequentemente, em Roma, o estoicismo e o epicurismo. Mas é melhor eu não tratar disso aqui nesse momento, vou deixar para tratar disso num próximo vídeo. E assim eu atendo também o pedido da Samantha, que ela deixou aqui pelos comentários. Mas o importante gravar então é que a filosofia do Império, a filosofia que predominava no Império naquele momento, tinha uma alta carga ética, uma alta conotação ética. Era uma filosofia moral. Então, exatamente naquele momento, quer dizer, na transição do século IV para o século V depois de Cristo, o que preocupava, o que ocupava os pensadores cristãos era exatamente colocar o cristianismo também nesses termos. Não apenas como uma doutrina de salvação do homem, mas como uma filosofia moral, para que ele pudesse, então, ser compreendido e ser aceito, né, como uma filosofia por quem habitasse no Império Romano. E o principal pensador, a principal pessoa que se destaca nesse sentido é exatamente Agostinho de Hipona. E o nosso amigo Agostinho, também chamado de Santo Agostinho, escreve, então, seu grande livro, A Cidade de Deus, para responder a uma acusação feita contra o cristianismo. O que aconteceu é que depois que Roma foi saqueada pelos bárbaros, pelos visigodos, no ano 410 d.C., então as pessoas começaram a dizer que aquilo ali tinha sido um castigo dos deuses antigos, né? Porque o império havia deixado a sua antiga religião, o seu antigo culto, né, o culto aos deuses antigos, e tinha passado a adotar o cristianismo como religião oficial, e por isso, então, aqueles deuses antigos estavam castigando a cidade. Para responder a essa acusação, o Agostinho procurou demonstrar que a decadência de Roma, a decadência moral de Roma e do Império Romano, na verdade era anterior ao cristianismo. E fazendo isso, então, ele estabeleceu uma diferença entre a cidade de Deus, o título do livro, e a cidade dos homens. A cidade dos homens é marcada exatamente pela imoralidade, pela decadência moral, pela corrupção moral. E você pode pensar aí em imperadores anteriores, né, bem conhecidos pela sua imoralidade, como Nero e Calígula, para provar o argumento do Agostinho. Agora, a cidade de Deus, ela é espiritual, ela reflete o direito natural, o direito divino, a justiça de Deus, e ela é então identificada com a própria igreja. Naquele momento, né, com alguma dose de imprecisão histórica, é verdade, mas para facilitar
o nosso argumento aqui, a nossa compreensão, naquele momento você já pode identificar a expressão igreja com a Igreja Católica Apostólica Romana. Agostinho entende que a cidade dos homens e a cidade de Deus estão em constante luta ao longo da história, em constante contraposição. Ora a cidade dos homens prevalece, ora a cidade de Deus. E obviamente, né, com a cristianização do império, né, com a determinação por um imperador recentemente que o império se tornasse todo cristão, o Agostinho estava vislumbrando ali a prevalência da cidade de Deus naquele momento. E a partir dessa contraposição, então, o conceito de justiça, a ideia de justiça, é encontrado exatamente naquele padrão imutável, né, que no vídeo anterior nós identificamos aí como o conceito teológico de lei moral. Agora é importante nós notarmos o seguinte: não é difícil perceber como a união entre a Igreja e o Estado facilmente decorre dessas ideias do Agostinho. E a união entre a Igreja e o Estado foi uma característica muito marcante do período histórico subsequente, né, da Idade Média. E na Idade Média, mais precisamente na segunda metade da Idade Média, quer dizer, na Baixa Idade Média, uma outra ideia do Agostinho foi muito utilizada na época das Cruzadas. E o que acontece é que você encontra também no Agostinho, no pensamento do Agostinho, uma justificativa para a chamada Guerra Santa. Bom, e embora nós tenhamos uma aproximação inicial do cristianismo com a filosofia em Agostinho, isso vai acontecer mesmo, quer dizer, esse casamento definitivo do cristianismo com a filosofia vai acontecer mesmo cerca de 800 anos depois, quer dizer, no século XIII, com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ou se você preferir, São Tomás, fazia uma divisão, uma diferenciação entre, primeiramente, a lei eterna, depois a lei natural e, por último, a lei humana positiva. E aqui, nesse último conceito, né, você já percebe aí um embrião, né, uma ideia inicial daquilo que depois vai ser conhecido como positivismo, o positivismo jurídico, lei humana positiva, lei positivada, aprovada pelos homens, né? E o positivismo é um assunto que nós temos tratado já bastante aqui no canal. Bom, então vamos entender aqui a ideia do Tomás de Aquino. De um lado, nós temos a lei eterna. Primeiramente, nós temos a lei eterna, que é um mistério que decorre diretamente da vontade de Deus e que somente pode ser revelada aos homens pela própria vontade de Deus. Do outro lado, né, no outro extremo, nós temos a lei humana positiva. E entre essas duas, nós temos a lei natural. Então, se por um lado a lei eterna apenas pode ser revelada por Deus, a lei natural, que reflete essa lei eterna, aquela lei eterna de Deus, a lei natural, ela pode ser revelada, ou ela é revelada, melhor, a lei natural é revelada na natureza. Então, lei eterna associada diretamente a Deus, a sua vontade, em princípio um mistério para nós. Lei natural, aquela que revela a lei eterna por meio da natureza. E por último, a lei humana positiva. Com isso, Tomás de Aquino acomoda, especialmente nesse conceito de lei natural, aquela ideia do Agostinho que eu mencionei no vídeo anterior, que a lei natural ela revela a vontade e ou a razão de Deus. E aqui então eu preciso esclarecer que, do ponto de vista da moralidade, a vontade de Deus precisa ser algo racional. E era exatamente isso que o Tomás de Aquino pensava, que a justiça de Deus era tanto um ato de vontade de Deus, quanto revelava a razão de Deus. E na lei natural, então, era possível que até mesmo aqueles que não eram cristãos ou aqueles que tenham existido antes da revelação de Deus em Cristo, como por exemplo Aristóteles, Platão, os demais pensadores gregos, né? Mas apreendendo a lei natural pela razão, era possível então que pessoas que não estivessem em contato com o cristianismo conseguissem apreender
conseguissem demonstrar alguns elementos, ao menos, né, da própria justiça de Deus, do próprio direito natural. E assim, com essa separação entre a lei eterna e a lei natural, o Tomás de Aquino demonstrou como os antigos gregos e romanos, seja no campo da filosofia, seja no campo do direito até, poderiam ter alcançado um direito natural que estivesse de acordo, ou ao menos parcialmente de acordo, né, com a lei natural de Deus e assim revelasse a sua lei eterna. E essa explicação então é especial para o amigo Henrique Cavalcante, que recentemente perguntou aqui no canal se era possível então admitir ou defender que os romanos, né, o direito romano fosse um direito natural. A partir dessa explicação aqui do Tomás de Aquino, você pode compreender a resposta a essa sua pergunta. E a resposta é sim, é possível até compreendermos assim. E para encerrar aqui essa análise do pensamento do Tomás de Aquino, eu preciso reforçar mais uma vez que no Tomás de Aquino, então, nós temos um direito natural racional. E o Tomás de Aquino é o grande pensador, então, da racionalidade cristã. E lembre, então, dessa associação ao cristianismo, ou melhor, essa associação entre o cristianismo e a filosofia, como por meio do uso da razão, da racionalidade. Nisso, o Tomás de Aquino discorda de um outro pensador também um pensador cristão muito importante, mais ou menos da mesma época, o Duns Scoto, mas sobre ele eu vou ter que falar num outro vídeo. Na sequência, então, dessa série de vídeos, nós vamos estudar os estoicos e os epicureus. Quer dizer, a gente vai dar um passo atrás, né, do ponto de vista histórico, mas para entender como a filosofia grega, então, se tornou uma filosofia moral e influenciou o pensamento cristão, interagiu com o pensamento cristão, o que foi o assunto deste vídeo aqui, né? E também, na sequência, nós vamos estudar aquele pensador que eu mencionei de passagem ao longo desse vídeo aqui, o Duns Scoto, e outros pensadores cristãos importantes do fim da Idade Média, para nós entendermos como que foi feita também a transição do justnaturalismo teológico de volta a um justnaturalismo racional e depois a separação entre igreja e Estado, né? Essa união que aconteceu ao longo da Idade Média, justificada no pensamento do Agostinho, como que houve então novamente essa separação. E aí eu espero com isso ajudar você ainda mais, Felipe, meu grande amigo Felipe Brant, aqui, né, um dos grandes colaboradores do canal, a colocar a última peça que falta aí no seu quebra-cabeça, tá bom? Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e deixe um comentário. E até a próxima!